A minha saudação a todos nesta noite é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Fica muito fácil da gente localizar. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e depois a gente chega em Filemon, antes de Hebreus. Toda a honra, toda a glória, toda ação de graças sejam dadas somente ao Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Carta de Paulo a Filemon, quem encontrou diz amém. Passamos a ler a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Agora, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Amém. Podeis se assentar no nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos e queridos amigos, tanto os que estão aqui no templo, quanto nos acompanham pela rádio, pela internet, o texto que nós escolhemos hoje como base para a ministração nesse culto de missões foi a carta que Paulo escreveu a Filemon. Não é um texto que é dos mais famosos, digamos assim, nas Escrituras, mas como toda a Bíblia Sagrada, que é uma escritura inspirada, é proveitoso para nos ensinar, para nos redarguir, para nos instruir em justiça. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, independente de qual seja o texto, tem verdades eternas que não somente podem, mas devem ser observadas por todo cristão. E não é diferente com a carta que Paulo escreveu a Filemon. Esta carta é a mais curta dentre todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E é uma das cartas que ele escreveu na prisão. Alguns estudiosos dizem que na oportunidade ele estava preso em Éfeso, mas é mais consenso afirmar que quando Paulo escreveu a carta a Filemon, ele estava preso em Roma. Quando você analisa as cartas de Paulo, você vai ver que na maioria das cartas ele começa dizendo: eu, Paulo, apóstolo do Senhor. Nessa daqui é um pouco diferente. No versículo 1 que nós lemos, ele diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Porque muito provavelmente ele já estava há cerca de 2 anos preso em Roma. Ele estava se identificando como prisioneiro para demonstrar a Filemon, que era o ouvinte, o destinatário da sua carta, que o amor ao Evangelho
ele é infinitamente superior aos dissabores que a gente pode encontrar nessa vida. Porque se alguém pregou para você que servir ao Senhor Jesus era só vitória, 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 te pregou um evangelho errado. O evangelho que nós pregamos é o evangelho genuíno, no qual servir a Cristo é glorioso, tem as flores sim, mas tem os espinhos também. E o apóstolo Paulo estava demonstrando que naquela oportunidade ele estava preso, mas isso não o impediu de, mesmo preso, servir ao Senhor Jesus. E aí ele diz: sou prisioneiro de Jesus Cristo e estou endereçando esta carta ao amado Filemon, nosso cooperador, a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro. Muito provavelmente essa Áfia, que está aqui no versículo 2, era esposa de Filemon. E esse Arquipo, muito provavelmente, era filho do casal ou algum dos irmãos que estava cooperando com a igreja lá em Colossos. Por essa leitura da carta, a gente aprende que Filemon era um homem temente a Deus, era um homem obediente à palavra do Senhor, que muito provavelmente se converteu em uma das viagens missionárias que Paulo realizou, provavelmente a primeira. E aí, ao ouvir o evangelho da boca de Paulo, ele teve o seu coração transformado de tal maneira que ele passou a não ser somente um conhecedor da palavra, mas um praticante da palavra. Porque há uma diferença muito grande entre aqueles que ouvem a palavra do Senhor e entre aqueles que as pratica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a prova de que Filemon era um homem temente a Deus, não somente é esta carta que Paulo endereçou, mas porque Paulo tratou Filemon de uma forma muito carinhosa, muito próxima. Era um relacionamento do seu mentor, que era Paulo, para com um de seus discípulos, um de seus ensinados, que fora Filemon. E aí ele saudou a Áfia, a Arquipo e a igreja que está em sua casa. Por essa expressão do versículo 2, a gente aprende que naquele período não existiam casas de oração como essa que nós temos hoje. Os estudiosos da palavra relatam que as casas de oração só começaram a serem erigidas, construídas no século III, né? Há uma menção mais direta à construção de casas de oração no século III. Ou seja, antes disso, a igreja se reunia aonde desse. Era na casa do irmão Filemon, era na casa da mãe de João Marcos, era na casa do irmão fulaninho de tal, porque a igreja do Senhor, ela não tem necessidade de estar tão somente reunida no templo. É bom que a igreja se reúna no templo, mas nós que somos igreja do Senhor, podemos ser igreja do Senhor em qualquer lugar, dentro da nossa própria casa, lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade, na nossa escola. Nós devemos ser igreja do Senhor. A carta aberta que as pessoas que não conhecem a Cristo precisam ler, conforme consta lá em Coríntios. Então Filemon era este homem convertido a Deus e que muito provavelmente emprestava a sua casa como um lugar de encontro dos crentes na cidade de Colossos. Todo mundo sabia que um canto bom para adorar a Deus na cidade de Colossos era na casa de Filemon. E aí Paulo, ele começa a preparar o território, porque ele tem um pedido um tanto difícil de ser feito a Filemon. E aí no versículo 4 até o versículo 7, Paulo se regozija do amor de Filemon pela obra. Paulo se regozija porque tomou conhecimento da fé que Filemon tinha no Senhor Jesus. Paulo se alegra porque Filemon era ouvinte e praticante do Evangelho e provavelmente um dos líderes da igreja lá em Colossos. E ele tece todos esses elogios para Filemon, mas já começa no versículo 6 a preparar o território para o pedido que ele vai fazer a Filemon. Ele diz que pede a Filemon que a sua fé seja eficaz. Ou seja, Paulo diz a Filemon: Filemon, eu tenho conhecimento de que você tem amor, tem fidelidade, acolhe a igreja na sua casa, mas Deus vai te dar mais uma prova nesta hora, para que sua fé seja mais uma vez aprovada. Porque, meus amados irmãos, todo ser humano tem fé em alguma coisa. Tem gente que tem fé em todo tipo de coisa, mas Paulo estava se referindo à fé que Filemon tinha no lugar correto, que era no Senhor Jesus. E ele disse: eu vou te pedir agora uma coisa que não é fácil de ser pedida, principalmente no contexto daquela época.
mas eu quero que a sua fé, Filemon, seja eficaz. Porque o que tem de gente que diz que tem fé, não é brincadeira. Mas a gente precisa entender que a fé sem obras, ela é morta. Então Paulo estava dando uma oportunidade, por que não dizer, o Senhor Deus estava dando uma oportunidade a Filemon para provar que a fé dele no Senhor Jesus era maior do que os ditames culturais da sua época. Eu preciso lembrar aos irmãos que naquele período a cidade de Colossos, que ficava na Ásia Menor, era dominada pelo Império Romano, e que havia um costume naquela época, e era uma prática comum, embora nunca fora aceita aos olhos do Senhor, a escravidão. Existiam muitas pessoas que eram escravas de outras pessoas, e vocês entendem pela história que um escravo não tinha sequer direitos, que ele tinha uma carga muito grande de trabalho, que era considerado uma coisa, uma propriedade de alguém. Então qual é o pedido que Paulo fez a Filemon? Paulo fez um pedido a Filemon, intercedendo por um homem chamado Onésimo. Quem foi Onésimo? Onésimo foi um escravo de Filemon que havia fugido para Roma. E muito provavelmente ele fugiu do seu senhor Filemon e ainda o roubou. Onde é que tem escrito isso, irmão Bruno? A gente infere isso do versículo 18, onde Paulo diz: e se ele tiver feito algum dano ou te tiver devendo alguma coisa, põe isso na minha conta. Ou seja, Paulo estava dizendo, o seu escravo fugiu de você, Filemon. E um escravo, quando era fugido do seu senhor, ele era passível de ser punido com a pena de morte. O escravo provavelmente seria condenado à morte. Mas quando Filemon fugiu para Roma, ele foi alcançado pelo evangelho de Jesus Cristo através do ministério de Paulo. Meus amados irmãos, daí nós tiramos um ensinamento glorioso, que independente de onde um servo de Deus esteja, no púlpito pregando, no banco ouvindo, numa casa, no trabalho, no deserto, numa mansão, não importa, o evangelho de Deus nunca jamais estará preso. A mão do nosso Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor estão tapados para que não possam escutar o clamor sincero de alguém. Pois o apóstolo Paulo, em uma de suas exposições da mensagem, conseguiu pregar o evangelho para Onésimo, que era escravo fugido de Filemon, e Onésimo agora passou a ser uma nova pessoa. É isso que nós defendemos nesta igreja, que a pessoa pode ter todos os defeitos do mundo, mas ainda assim, esta vida é preciosa aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez tenha alguém no meio de nós, ou alguém que você conheça, que na sociedade não tenha muito valor, que as pessoas meneiem a cabeça ao olhar para ela, que as pessoas desviam o olhar ao referir-se a ela, mas mesmo por mais desprezível que seja a vida de alguém aos olhos dos homens, ela é preciosíssima aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, Paulo intercedeu a Filemon, apelando pela fé de Filemon, para que ele recebesse de volta Onésimo, né? Onésimo agora crente, agora um novo homem, transformado como o Senhor Jesus fez e faz, da água para o vinho, agora não é mais escravo fugido, agora é cooperador de Paulo no evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para os presentes que a carta que Paulo escreveu a Filemon fala muito disso, de um Deus que transforma, de um Deus que é um Deus da reconciliação, de um Deus que é promotor do perdão, de um Deus que dá sempre a segunda, a terceira, a quarta chance. Assim nós nos arrependamos e busquemos a Ele em espírito e em verdade. Pois Paulo, no versículo 10, ele usa e nos dá uma lição de diplomacia no que diz respeito ao trato com o seu discípulo Filemon. Paulo diz, peço-te. Paulo podia muito bem ter usado a sua autoridade como apóstolo e ter dito, ordeno-te que receba Filemon, que receba Onésimo, perdão.
Filemão, eu estou lhe ordenando que você receba Onésimo, porque eu estou usando a minha autoridade apostólica para isso. Eu, como seu mentor, eu, como apóstolo de Cristo, estou te dando essa ordem. Só que Paulo não fez isso. Paulo nos dá uma aula de diplomacia, como a gente vê no versículo 10, quando ele usa a expressão peço-te. Ou seja, ele apelou para a diplomacia, para a educação, e não quis usar sua autoridade apostólica. Mas ele apelou para a mente de Filemão, que ele sabia que era crente. Porque o crente é aquele que vai tomar a decisão certa, mesmo quando o mundo inteiro está tomando a decisão errada. Porque o crente vai ser sal e vai ser luz para salgar essa terra sem gosto e para iluminar esse mundo que jaz nas trevas. Paulo apelou para Filemão, pedindo a ele carinhosa e respeitosamente que recebesse a Onésimo, que foi, segundo Paulo disse, gerado nas minhas prisões. Ou seja, Paulo, mesmo preso, pregou o evangelho, essa alma veio a Cristo, e ele agora não somente ganhou essa alma para Cristo, mas também quer que ele seja liberto da escravidão. E foi isso que ele fez. Aí ele argumenta no versículo 11: noutro tempo, Onésimo te foi inútil, mas agora, tanto a mim quanto a ti, ele é muito útil. Paulo faz um trocadilho aqui, quando você vai analisar o grego desse versículo. Onésimo significa útil, mas quando ele estava sendo escravo, fugido, ele era inútil. Mas a partir do momento que ele se encontrou com Cristo, ele passou de inútil para útil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí no versículo 12 ele diz: torna tu a recebê-lo como ao meu coração. Irmãos, essa é uma das expressões mais bonitas que existem na Bíblia, de alguém intercedendo por outra pessoa. Paulo estava dizendo a Filemão: receba ele como ao meu coração. Ou seja, receba a Onésimo, Filemão, como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Eu estou intercedendo por ele, porque eu sei que a vida dele é preciosa aos olhos do Senhor Jesus. Então receba como recebe ao meu coração. E aí no versículo 14 ele vai dizer: e nada quis fazer sem o teu parecer, não por força, mas de forma voluntária. Mais uma vez Paulo está dizendo: eu poderia te dar a ordem de recebê-lo, porque eu sou o seu discípulo, e sou o seu mestre, e sou apóstolo do Senhor. Mas eu estou querendo que você receba ele voluntariamente. As coisas de Deus para com o seu povo se dão de forma voluntária. O Senhor nos dá a oportunidade e as condições de adorá-lo, mas ele se agrada daqueles que o adoram não por obrigação, não por conveniência, não por questões religiosas, não porque o pai é crente ou a mãe é crente, não. O Senhor quer que a gente o adore voluntariamente, ou seja, que a gente escolha o adorar todos os dias. Que quando tivermos duas escolhas, e uma delas é na direção de Cristo e outra na direção do mundo, o Senhor espera ansiosamente que nós escolhamos por Cristo em todas as decisões da nossa vida. Então ele disse a Filemão: nem por força, mas de forma voluntária, receba a Onésimo. Irmãos, eu creio que até a fuga de Onésimo fazia parte dos planos de Deus, no sentido de que Deus usa situações e cria circunstâncias e permite acontecimentos para que no final das contas o nome do filho dele seja glorificado. Ele permitiu a fuga de Onésimo porque tudo está debaixo da permissão do nosso Deus, mas ele tinha o propósito de que Onésimo se encontrasse com Paulo lá em Roma e a vida desse homem fosse transformada. Então eu convido os irmãos a nunca olharem para alguém que talvez hoje esteja distante dos caminhos do Senhor. Não olhe para essa pessoa de forma preconceituosa, não olhe para essa pessoa achando-se superior a ela, porque o mesmo sangue que Jesus derramou na cruz pela minha e pela sua vida, ele derramou pelo mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a fuga de Onésimo, eu creio, fazia parte da permissão de Deus, e Deus tinha um plano na vida de Onésimo, assim como ele tem na minha e na sua vida. E aí é quando Paulo dá o seu argumento maior. Ele diz: não receba ele como servo,
não mais como servo, versículo 16, mas como irmão amado. Aleluia. O que é que Paulo estava dizendo? Houve uma mudança muito grande na vida de Onésimo. Você não vai nem acreditar, Filemão, quando você vê ele. Saiu daí um escravo fugido e ladrão, está voltando um crente e um cooperador na obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saiu alguém que não merecia confiança, está voltando alguém no qual eu confio e quero que me ajude no ministério. Saiu alguém inútil daí, mas está voltando alguém útil. O Senhor Jesus, Ele olha para cada um de nós com olhos de misericórdia, e até o mais vil pecador pode ser alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê assim diz amém. Então fique claro para os amados irmãos, que quando Paulo disse no versículo de número 12, torna tu a recebê-lo como ao meu coração, Paulo não estava favorecendo a escravidão, como alguns equivocadamente defendem, mas pelo contrário, Paulo estava combatendo a escravidão com armas inteligentes. Por quê? Porque ao invés de atacar diretamente a escravidão, ele apelou para o amor e pela fé que Filemão tinha no Senhor Jesus. E se você é crente de verdade, você sabe que a condição de escravo não é uma condição digna. Então Paulo não disse em nenhum momento, liberte Filemão diretamente, mas ele disse isso indiretamente, através do amor, da graça e da fé que ele ouvira falar que Filemão tinha. Daí nós aprendemos, amados irmãos, que Paulo estava tratando a Onésimo como um igual, e isso é glorioso, porque tem gente que se acha superior aos outros, porque tem não sei quantos anos de crente, porque é obreiro, porque já dirigiu N congregações, porque fez assim, fez assado. E eu quero dizer para todos os presentes, sem nenhuma dificuldade, todos somos iguais aos olhos do Senhor Jesus. Não existe aquele que é mais precioso ou mais amado, porque a morte vicária de Cristo na cruz foi em favor do mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então perceba que Paulo encomendou a Onésimo para que Filemão o recebesse não mais como escravo, mas como irmão amado. Jesus faz isso nas nossas vidas. A gente passa de pecador, de mentiroso, de idólatra, de que se prostituía, para agora sermos chamados de crentes, para agora sermos chamados de discípulos de Jesus, para agora sermos chamados de pessoas queridas, preciosas aos olhos do Senhor nosso Deus. Só Jesus faz um negócio desse. Nós não temos o direito de olhar para quem quer que seja e nos acharmos superiores, porque somos como um moribundo olhando para outro moribundo, porque somos como um pecador olhando para outro pecador, e Jesus deseja que tanto nós quanto o mundo inteiro conheçam a sua glória. Louvado seja o santo nome dele. Então Paulo em nenhum momento estava favorecendo a escravidão, muito pelo contrário, ele estava combatendo a escravidão com as armas que tinha, apelando para os princípios da palavra de Deus. E pense numa dica eficaz, já que estamos num culto de missões. Você pode fazer missões e não precisa necessariamente ou diretamente apontar o pecado de quem quer que seja. Fale de Jesus para ela, fale do amor de Jesus para ela, fale que Jesus transforma ela, e Jesus é quem vai trabalhar no coração dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, a história de Onésimo e Filemão, o escravo, ex-escravo Onésimo e o seu senhor de escravos Filemão, contém diversas lições valiosas, que vão ser o fechamento da mensagem desta noite. Eu anotei algumas lições que a gente aprende com essa carta bem curtinha. A primeira delas, e talvez a mais importante, é que em Cristo sempre há lugar para reconciliação. Em Cristo sempre há lugar para uma segunda chance.
assim como Paulo pediu a Filemon que desse uma segunda chance a Onésimo, o Senhor também intercede por nós junto ao Pai, para que nós tenhamos uma segunda chance, uma terceira chance, e quantas chances for necessária, para que nós fiquemos firmes nos santos caminhos do Senhor. Todos têm direito em Cristo à reconciliação. Então o tema dessa carta de Paulo a Filemon é justamente isso, reconciliação. Hoje é noite também de reconciliação. Eu creio e arde o meu coração ao saber que o Senhor está dando mais uma oportunidade a alguém que nos visita nesta noite, de se reconciliar com Ele mesmo. Talvez entre nós existam pessoas que por uma razão que não me diz respeito, tenham se afastado dos caminhos do Senhor. Mas hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de voltar para a casa de papai. Hoje é noite de endireitar os teus caminhos diante daquele que transforma todas as pessoas. O Senhor manda dizer através da sua palavra que Ele concede uma nova oportunidade, e aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. É noite de reconciliação, é noite de salvação. A gente aprende nessa curta carta que Paulo escreveu a Filemon, que o Deus que nós servimos, Ele trabalha até nos bastidores, para levar pessoas à fé e restabelecer relacionamentos. Talvez alguém dissesse, é impossível que alguém preso ganhasse alguém para Jesus, porque o cara está preso. Mas Deus, Ele faz e acontece, Ele prepara e executa, e Ele faz ainda dentro da prisão obras de salvação. Louvado seja o nome dEle. Então, enquanto muitos não estavam entendendo na época o trabalhar do apóstolo Paulo, e por que não dizer do Senhor nosso Deus, nós aprendemos que Deus já estava trabalhando nos bastidores, preparando o coração de Paulo para mais uma pregação e para mais uma alma que seria útil ao Evangelho. Então nunca olhe para alguém que hoje está distante do Senhor Jesus como um inútil, não. Porque talvez seja o seu pastor daqui a alguns anos, porque talvez seja o seu companheiro na obra daqui a alguns anos, porque talvez seja um cooperador de Cristo amanhã. Eu creio no Deus que salva e que transforma. Louvado seja o nome dEle. A gente aprende com essa carta ao Filemon o poder do Evangelho mesmo à distância. Paulo estava em Roma e Filemon estava em Colossos. Mas Jesus estava tanto em Roma como em Colossos. Ele está em todos os lugares. Aliás, onipresença é uma característica que só Deus tem. Se eu subir ao céu, Ele lá está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo dos vales, até ali a tua presença me alcançará. Então Paulo estava preso, Filemon estava lá em Colossos, mas a mensagem do Evangelho chegou de Roma até Colossos, e foi enviado Onésimo, crente convertido, cheio de vontade de servir ao Senhor. Louvado seja o nome dEle. Daí nós aprendemos também com essa carta o valor dos relacionamentos existentes entre um mestre e o discípulo, o valor da experiência. Paulo, experiente, é tanto que uma expressão interessante que ele usa aqui, dizendo que ele é velho, né? Versículo 9, ele diz, antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo não tinha vergonha de admitir que nessa altura do campeonato ele já estava com uma certa idade, não. Mas a palavra nos garante que, independente da idade, aqueles que são do Senhor renovarão a sua força como a águia. Aqueles que são do Senhor serão viçosos, serão frutíferos, independente da idade que possuam. Eu digo isso tranquilamente para os jovens da primeira, da segunda ou da terceira idade. Grandes coisas o Senhor ainda quer fazer através de nós. Assim nós nos dispusamos a estar alistados no serviço do bom rei. Então Paulo, ele era mentor de Filemon, e ele fez uso da experiência que ele tinha com Cristo para saber argumentar, introduzir o assunto e depois apresentar o seu pedido. Ou seja, a gente tem que saber, até na hora de evangelizar, de pedir, de tentar convencer, a melhor forma de chegar para falar de Jesus para alguém.
sempre tem uma forma mais adequada de pregar o evangelho. A mensagem é a mesma, mas Deus é quem dá a capacidade de nos dizer como chegar para pregar para uma determinada pessoa. Foi o que Paulo também nos ensinou, dando uma aula de diplomacia quando fez essa carta para Filemon. Uma outra coisa que a gente aprende é quão paciente e providente é o Senhor nosso Deus. Deus usa situações aparentemente desastrosas como uma oportunidade de alguém encontrá-lo. Se a gente falasse que um escravo naquela época fugiu, o que era comum naquela oportunidade? É que ele fosse recapturado e fosse condenado à morte por sua fuga. Onésimo fugiu e ainda roubou a Filemon, né? Então eu aprendo que o nosso Deus, ele é paciente e providente, porque ele usou a fuga de Onésimo como uma oportunidade para que ele fosse salvo e liberto. Então ele foi salvo do pecado, quando creu na mensagem do evangelho, e ele foi salvo da escravidão por causa da recomendação de Paulo ao seu senhor Filemon. Ou seja, ele foi liberto 2 vezes. Assim como nós somos 2 vezes de Deus, pelo menos. Uma por criação e outra por redenção. Nós somos de Deus porque somos criatura dele, e nós somos de Deus porque fomos salvos pelo Filho dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu encerro dizendo que em Cristo qualquer pessoa pode mudar para melhor. As pessoas mudam, e mudar não é ruim. O problema é quando se muda para pior. Mas em Cristo não tem outra. A gente só vai mudar para melhor. Onésimo era escravo, agora passou a ser livre. Onésimo era ladrão, agora passou a ser redimido. Onésimo era fujão, e agora ele é da linha de frente, útil a Paulo e útil a Filemon na pregação em Colossos. Onésimo era impenitente, e agora ele é convertido, salvo, sal e luz lá em Colossos. E alguns estudiosos da palavra dizem que muito provavelmente ele foi bispo na cidade de Éfeso. Existem relatos históricos que contam de um homem chamado Onésimo sendo bispo da igreja de Éfeso 50 anos depois dessa passagem que nós acabamos de tratar. Ou seja, às vezes a gente não está vendo, mas Deus está vendo lá na frente alguém que hoje é inútil ser um grande servo ou serva dele lá na causa do bom rei, meses ou anos depois. Então a sua vida, meu querido irmão, é preciosa ao Senhor Jesus. A sua vida, meu amado amigo que nos visita, é preciosa aos olhos do Senhor Jesus. Você, meu querido amigo, a quem eu me dirijo mais diretamente, assim como o Senhor libertou a Onésimo da escravidão literal e da escravidão da alma, você hoje é convidado a ser liberto também dos seus pecados. Eis aqui a noite da salvação. Eis aqui uma noite de reconciliação. O Deus da reconciliação e da salvação está no meio de nós. Quando você for chamado, não rejeite o convite da salvação. Saiba que Jesus tem um plano para a sua vida. E assim como Onésimo foi transformado pelo evangelho, Jesus também pode te transformar nesta hora. Veja quantas lições a gente aprendeu com uma carta tão pequena, mas é justamente isso que a Bíblia faz. É mais atual do que o jornal que vai sair no dia de amanhã. É mais atual do que as coisas que ainda haverão de acontecer. A palavra de Deus é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes e penetra as juntas e a medula na divisão da alma e do espírito, fazendo com que nós conheçamos que só Jesus é o Salvador. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.